E ele realmente, depois que ele alcançou a iluminação, ele ficou em silêncio por um período, até que ele recebeu uma oferenda e um pedido que ele ensinasse. E aí, o primeiro ensinamento que o Buda deu é o que a gente chama das 4 nobres verdades, né? E o que o Buda falou? Ele falou, a vida é sofrimento. Que não é exatamente a maneira mais agradável de começar uma conversa, mas é a verdade do sofrimento. É inegável, né? A nossa vida ela é permeada por sofrimento. Existem sofrimentos que não tem como a gente evitar, que é o sofrimento do nascimento, da doença, da velhice e da morte. Então, assim, você pode ter todo o dinheiro do mundo, sim, você não vai conseguir escapar da morte, né? A velhice, ela é um sofrimento, né? Agora, as pessoas têm falado muito, né? Como é difícil a velhice, como você é vulnerável, né? Durante a velhice. Então, é um sofrimento, né? Que você vai ter se você viver tempo suficiente. Então, a vida é sofrimento. A primeira nobre verdade que o Buda ensinou. A segunda é, você precisa entender a causa do sofrimento. E aí entra um pouco de o que a gente já conversou. Sim. Porque muitas vezes a gente acha que a causa do nosso sofrimento está no outro. O outro me faz sofrer. A gente acha que, eu estou sofrendo por causa do governo, da minha sogra, do meu chefe, do meu namorado. A gente sempre acha que o outro está fazendo a gente sofrer. E ele fala, não, você não está indo na causa do sofrimento, você precisa entender aonde que é a verdadeira causa do sofrimento. E a verdadeira causa do sofrimento é a nossa ignorância, né? De não saber entender o que de fato está acontecendo. Então, a gente acha que a gente sofre porque a pessoa falou, você é uma idiota, e aquilo fica repetindo na nossa mente por um ano. Mas quem é que está repetindo isso? Somos nós mesmos, né? Então, a gente precisa ir na causa do sofrimento. A terceira nobre verdade que o Buda ensinou foi, é possível o fim desse sofrimento, né? Esse sofrimento, se você for na raiz do sofrimento, você tem como acabar com o sofrimento. E a quarta nobre verdade são exatamente os ensinamentos do Buda, o caminho que ele mostra como treinar, como praticar isso. E tirando a questão prática, que é o treinar, que é o se preparar, tem um poder filosófico absurdo, os 4 ensinamentos que você cita. Dá para discorrer aqui um podcast para cada um deles, onde a gente pode trazer, né, a profundidade de cada um deles dentro da nossa vida prática, né, que é esse estar aqui nesse mundo, nesse planeta e tudo que a gente enfrenta, né, no nosso dia a dia. Agora, uma coisa que me chama a atenção, você passa, então, esse período de 20 anos, é um período longo, né, dentro da vida de qualquer pessoa, e hoje você não está vivendo dentro do templo, né? Qual foi o momento, né, de novo, né, qual foi o momento que você sai do templo, não sair da religião, né, não sair do budismo, é certo falar religião? Sim. Sai do templo, não da religião, e aí você busca uma outra forma de viver o budismo. Conta um pouco para nós como é que foi. Sim, porque o que aconteceu, né? Quando eu acabei esse ciclo dos retiros, por uma série de circunstâncias, né, da vida, a vida acabou me levando para ficar um tempo fora do templo. Porque o que aconteceu? No meu desse ciclo de 6 anos, o meu último ano foi um ano em retiro. Tá. Então, eu entrei o ano de 2019, eu fiquei em retiro.
e saí em janeiro de 2020, né? Então eu saí... Nossa, você já entrou às portas da pandemia. Exatamente, foi exatamente o que aconteceu. E eu me lembro que eu estava saindo do Rio Grande do Sul, voltando para São Paulo, eu voltei de carro, e no meio do caminho eu parei num lugar que tinha uma televisão mostrando uma cidade na China com as ruas vazias. Eu falava assim, nossa... o que é isso, né? O que está acontecendo, né? Filme de ficção? Que estranho, mas tudo bem, estava um ano em retiro, deixa eu, né, entender um pouco melhor o que está acontecendo e tal. E aí, aí veio o Covid, aí o templo aqui em São Paulo, né, ele fechou as portas, fechou para visitação, né, ou seja, como é que chamava na época? Você estava em... Quarentena, né, você ficava... Recluso, né, e daí eu falei, bom, né, já tô tanto tempo em retiro, daí então eu fiquei mais um ano em retiro. No templo de São Paulo. No templo, porque as portas estavam... Mas aí não era retiro, né? Sim. As portas estavam fechadas, quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava, e eu vivi o que todo mundo viveu em 2020, né? Só que daí eu fiquei um ano no templo, daí eu falei assim, poxa, eu fiquei... Em 2019, um ano em retiro. 2020, um ano aqui. E eu falei, nossa, eu preciso ver meus pais, né? Faz tempo que eu... Porque, claro, você vê pelo telefone e tal. Mas aí eu falei assim, quando foi no Natal, eu falei assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver meus pais e quando acabar a pandemia eu volto, né? Só que a pandemia era assim, vai acabar, e não acabava, vai acabar, não acabava. E aí eu comecei a morar em São Paulo, ficar em São Paulo. Só que até hoje, claro, eu continuo sendo voluntária do Sauling, continuo indo nos ensinamentos, participando de tudo. Só que daí, aquelas coisas da vida, né? Quando eu estava na cidade de São Paulo, eu falei, puxa, eu acho que é uma nova fase na minha vida. Eu acho que eu preciso integrar tudo isso que eu vivi nesses anos nessa loucura da cidade, de trabalhar. Hoje eu sou casada, né? De ter um relacionamento. E eu entendi que eu devia viver isso, essa experiência, né? Eu acho que era um desafio. Eu tenho um professor chamado Zonza Khyentse Rinpoche, que ele fala assim que às vezes um praticante de meditação, ele é como uma pessoa que vai para a caverna e fica afiando uma faca, afiando. E ele falou, de tempos em tempos, você precisa descer para a cidade, sair da caverna, descer para a cidade e cortar uns tomates, né? Fazer alguma coisa com essa faca. E eu entendi que era isso, sabe? Que essa fase que eu estou vivendo agora é um momento de ter essa experiência, de integrar tudo isso que eu vivi nesses 20 anos com uma vida trabalhando, casada, enfim, com esses desafios. Pensando metaforicamente, quando a gente produz um instrumento, seja ele qual for, a gente precisa usá-lo em algum momento, né? Para ele passar a existir também. Sim. Então, o que você fala da faca e da caverna me fez muito pensar isso, né? Qual o sentido daquela faca se ela não fosse usada depois, né? Então, é muito importante a gente entender que nós nos preparamos também para a vida, né? Para poder exercer isso no nosso dia a dia. Porque senão não faz sentido, né? Vai ser só para você, né? E hoje, nesse mundo de distrações, que todo mundo está sendo abatido, né? Então não tem jeito. A gente tem que viver nesse mundo e colocar em prática os nossos ensinamentos.